Kátia, quando e por que você decidiu criar o projeto Dandô? O Dandô, na realidade, ele surgiu muito antes de ser o Dandô. Tem um músico, Luiz Perequê, um grande músico, escritor, cantador de Paraty, no Rio de Janeiro. E a gente sempre fez muita coisa junto, sempre sonhou muito junto, com o Décio, que era, né? E aí, na época ele falava uma coisa de fazer um movimento caiçara, sabe? De fazer tipo um arrastão. Não tinha aquela época dos arrastões de praia? Não, a gente vai fazer um arrastão, mas um arrastão com música, com arte. E aí a gente chega numa cidade, constrói um centro de cultura ali. E os artistas daquela cidade a gente toca, ele construiu aquele centro de cultura, a gente vai para uma outra praia, constrói outra. Eu falei, cara, mas isso a gente tem que fazer para o país todo. E aí eu falei, não, eu fui pensando, falei, não, vamos fazer. E ele construiu esse espaço lá, é o Silo Cultural, que tem uma referência muito interessante para a cultura caiçara. E eu, na época, pensei, eu falei, não, cara, a gente tem que fazer isso para o país todo. E comecei a criar, isso no início dos anos 2000. Comecei a criar e eu estava pesquisando para fazer o meu segundo disco, Lira do Povo, e consegui contatar, a princípio seriam espetáculos dentro das universidades. Então consegui as principais universidades dentro do país e fui fazendo essa ponte. O projeto não aconteceu na época por falta de grana para o transporte. O problema era esse. Eu nunca imaginei que ia parar no transporte. Eu consegui toda a estrutura, a gente tinha inclusive fora do Brasil, ia fazer nos Estados Unidos, ia fazer na Europa. E não conseguimos fazer por falta de grana para o transporte. Na época eu me envolvi... Transporte é para retirar um artista do sul. Exato. E levar ele lá no norte. No Nordeste e vice-versa, né? Era uma época que as passagens eram caríssimas, né? E se atravessar o país de ônibus era uma coisa assim, tinha muita gente que fazia, inclusive eu, mas era difícil, a gente fazia, eu viajava muito de avião, mas era uma coisa assim que não ia ser fácil de fazer um circuito para isso acontecer. Acabou que passou e eu me envolvi com outros projetos, aquilo foi ficando. Quando foi em 2012 que o Décio faleceu, a gente se reuniu na Chapada dos Veadeiros, no Encontro de Culturas, para fazer uma homenagem para ele. Estamos em 10 violeiros, se não me engano, violeiros cantadores. E aí, cara, a gente ficou assim, sentado e pensando, cara, a gente está órfão. Porque o Décio, ele era um polinizador. Né? Ele era aquela pessoa que saía daqui e levava para outra cidade, ele conhecia as pessoas ali, pegava a música daquela pessoa e levava para outra, e ele ia criando afinidades, polinizando mesmo, sabe? Boa arte, boa música. O João Bar sempre falou que o Décio era uma ponte que unia o Brasil, né? E era isso mesmo. Então a gente ficou muito órfão, falei assim, cara, quem vai fazer isso agora? Né? A gente não perdemos a nossa referência, assim, essa confluência. E aí, sabe Deus, não foi até soprado por ele lá, mas eu pensei, eu falei, cara, por que não retomar o projeto? Só que aí eu adaptei o projeto, eu saí da Chapada, do Encontro de Culturas, e comecei a passar de cidade em cidade durante um ano, conversando com as pessoas e fazendo uma coisa que eu fiz a vida inteira, que era, a gente sempre teve esses espaços culturais, pessoas que gostam de boa música, que recebem artistas, um artista recebendo outro artista, só que não tinha frequência. Então, na realidade, a gente não estava fazendo nada de novo, né? Mas propondo um ajuntamento, né? E essas viagens que você foi fazendo de cidade em cidade, você teve algum incentivo financeiro? Nenhum. Foi tudo do seu bolso? Tudo do meu bolso. Na realidade era assim, eu marcava um show em uma determinada cidade com um outro artista, no formato que eu Dandô, um artista que recebe um anfitrião, que mobiliza, junto um grupo, mobiliza o show ali, faz o show acontecer. E aí se mantinha com o próprio cachê ou com a bilheteria do show. Então o que eu fazia? Eu chegava ali, fazia o show nesse formato, fazia essa conversa no final e falava, gente, vocês gostaram? Então, a gente podia fazer isso todo mês.
Em todas vez de as cidades. escrever um projeto, né, daquela coisa de forma burocrática, eu não vou mentir, eu tentei fazer. A primeira coisa que eu fiz foi colocar isso no papel, porque eu estou acostumada a fazer projetos a vida inteira e aprovar projetos grandes. E aí, quando a gente começou a fazer, quando eu comecei a fazer as contas, o projeto era uma coisa tão grande que mesmo não seria impossível, porque nada é impossível, mas seria inviável eu conseguir o patrocínio para aquilo. Era um projeto que na época ia sair mais de 6 milhões de reais. Isso não é muito dinheiro, um projeto desse tamanho, mas é um dinheiro que a gente sabia que não ia chegar para a gente, né? Para fazer esse tipo de projeto, um projeto social, né? Que de uma certa forma um projeto revolucionário no sentido da liberdade que se tem, né? E do envolvimento, é quase um movimento, né? Mais do que entretenimento, né? Então, comecei a fazer isso da forma que ele acontece, né? Com apoio, com a realidade de cada cidade. E a gente começou a construir, foi chamando as pessoas foram se interessando, a gente foi juntando uma rede. Um ano depois, o circuito começou. Começamos em 7 cidades, de 5 Onde foi a estados. estreia? A estreia foi em São Paulo. Com você e quem mais? Na realidade, o primeiro show, eu fiz o show em São Paulo, recebendo o Amaury Falabella. Na realidade, o primeiro artista a circular, o primeiro show foi do Amaury Falabella. E eu como anfitriã dele. E como aí é o que segundo funciona? foi em Uberlândia. Ah, Aí a gente veio pra cá e fez o Eric Castanho me recebendo. Aí fui pro Rio Grande do Sul. Aí o Valdir Verona me recebeu, o Giancarlo me recebeu, depois a gente começou a fazer as trocas, né? e esse processo de ir e vir é um processo muito fácil? Não é fácil, né? Quer dizer, fácil até não é barato, né? Mas é mais viável do que já foi. Hoje em dia, como popularizou demais o preço das passagens aéreas, né? As distâncias ficaram menores, né? Eu acho que o Dandô hoje ele é viável por conta de algumas coisas que não aconteceram na época. Uma delas, com certeza, a questão das passagens aéreas, que serem mais acessíveis. E o segundo ponto é a internet. Porque um projeto desse tamanho, que não existe uma empresa por trás, não existe nenhum grande patrocinador, sabe? Nenhum grande edital, que é só gente se mobilizando. A gente tem grandes apoios, como em todo lugar, a gente tem sempre os apoios locais, como aqui a gente tem o da Fundação, do Seu Gilberto, né? da Casa do Folclore, né? E de tantas outras pessoas que sempre se envolvem no projeto, mas como num coletivo, não tem ninguém subsidiando o projeto, entende? Mas ele é viável. Então, na realidade, quase todos nós já fazíamos isso. A gente há 21 anos que eu toco pelo país todo, fora do Brasil, dessa forma. As pessoas elas gostam da música, elas proporcionam o espetáculo. Então você tem salas de teatro, salas de música, tem teatros, tem espaços culturais que não têm condições, às vezes, de manter uma rotina de programação. Por questões financeiras, porque você sabe, todo mundo sabe que quando apertou a grana, a primeira coisa que você faz é corta o cinema, corta os shows, para a aula de música, né? Então isso não é diferente em qualquer outro espaço. E a ideia do circuito também era trazer de volta a ideia do público poder conhecer as coisas, sabe? O que é diferente. Porque a gente tem muito acesso hoje, né? Com a internet, a gente tem acesso a tudo, mas você não sabe nem para que lado olhar. Você tem informação de tudo, mas você fica sem direcionamento, é tanta coisa que acontece, né? E por outro lado, a gente tem uma mídia de massa que escolhe o que vai colocar, né? De acordo com o mercado que eles mesmos construíram, independente de pensar nas questões sociais e culturais, né? Na realidade, só o business por business e pronto.
E você falando em grande mídia, uma das perguntas que eu vou fazer é sobre isso. Como é que vocês estão sobrevivendo sem esse apoio? Muito bem, muito bem. Como é que é? Qual que é a opção que vocês estão usando? É a internet, mas como usar essa internet? Olha só, a gente tem apoio da mídia, sim, entende? A gente não tem aquele apoio massivo daquela coisa do cara ser bombardeado com a nossa música, como eles fazem com alguns produtos que estão ali para ser vendido rapidamente, né, e ser trocado produto logo em seguida. Mas a gente tem apoio. No país todo a gente é recebido, né? Não dessa forma massiva, mas a gente é recebido. E a gente não tem nada contra, eu acho muito pelo contrário, eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Uma roupa, você só veste uma roupa por vez, mas música você pode ouvir várias, né? Então, a gente estava até conversando isso agora no encontro e falando, né, que para mim o lugar mais democrático musicalmente que eu já passei na minha vida foi o Pará. Porque, assim, no mesmo palco eu participei de um show onde tinha de Sebastião Tapajós, né, que é um exímio instrumentista, né, fantástico, para grupos tradicionais e de repente a princesinha do brega. As pessoas urravam com a mesma paixão, sabe, no mesmo encantamento para qualquer um deles, sabe, sem esse preconceito, sem pensar, não, eu não posso gostar disso, sabe. As pessoas gostam, elas ouvem, se aquilo mexe com elas se emocionam com aquilo, tá bom, é isso que elas querem. Só que a gente chegou num momento que se a gente não fizer, principalmente as gerações novas, elas não sabem que existe uma outra coisa. Eu fui fazer um show em Formosa, a gente foi fazer uma mostra do Dandô em Formosa, de vez em quando a gente junta alguns artistas, né, do circuito e fazemos mostras, né? Quando é anfitrião e convidado é o quê? O circuito normal tem sempre esse formato, um anfitrião que recebe, né, como se estivesse recebendo na casa dele, né, que é diferente de fazer uma abertura, né? Apesar de ele estar no princípio, ele não está fazendo uma abertura, ele está recebendo o artista na casa dele, né? Então, isso é dentro do circuito. O circuito, no formato normal, esse artista anfitrião recebe um artista que está em circulação e no final eles fazem uma apresentação juntos. Então, ele tem uma apresentação no começo, o artista que está em circulação se apresenta, mostra, né, o seu trabalho, no final eles fazem alguma coisa juntos e depois tem esse bate-papo para falar sobre cultura, falar sobre música, sobre o processo criativo dos artistas, né? Inclusive de trazer para o coletivo, das pessoas se somarem a nós, porque é um projeto, na realidade, de mobilização. Então a intenção da gente não é só trazer um entretenimento, é que as pessoas se envolvam no processo, sabe? Não só como anfitrião, aqui em Uberaba mesmo a gente vai trocando, né? Tem o nosso coordenador, né, do circuito, que é o Marcelo Tainara, que é um músico que sai daqui para circular também e mostrar a história daqui, né, para o resto do Brasil. E tem os artistas que vão trocando a cada mês, tem um artista diferente, né? A gente a ideia do Dandô é uma ideia muito simples. Na realidade, é como se fosse uma quermesse. Sabe quermesse? Você tem absolutamente nada. Você tem, às vezes, lá o pátio da igreja, né? Uhum. Aí chega um com um pratinho de doce, um outro com um salgado, um outro com umas bandeirinhas, o outro com um instrumento. Daqui a pouco tem um festão, né? O Dandô é isso. Então, esse envolvimento, a gente devolver o teatro e a arte para o povo, porque a arte ela é uma extensão, uma expressão do povo, né? Quem que eu sou como sociedade? Quem que eu sou dentro do grupo, né? A arte ela tem que expressar isso. Por isso que eu disse, né, que no caso da música tradicional, eu preciso ir para o lugar para conhecer como ela funciona, por causa disso, porque ela conta uma história desse povo.